Olá, este é mais um Yutuca e agora falando sobre o processo eleitoral e mais especificamente sobre acessibilidade nas eleições. A cada 2 anos nós temos eleições no Brasil e nesses períodos se ouvem notícias, se tem conhecimento de informações do Tribunal Superior e Regional de São Paulo, tribunais eleitorais, sobre acessibilidade nas eleições. Há 46 anos atrás, eu participei de minha primeira eleição como eleitor e tive bastante dificuldade em exercer esse meu direito. Foi a época no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, minha cidade natal. Eu tive que ser carregado por 2 lances de escada. Sempre uma situação desagradável, constrangedora. 2 anos depois, quando eu voltei para uma nova votação, no mesmo local, uma situação diferente aconteceu. Naquele tempo, a votação era no papel, na cédula, e aconteceu de a urna descer até mim. E eu tive condições de votar sem ser carregado, ali mesmo onde eu estava no térreo do edifício do Instituto Mauá de Tecnologia, um dos edifícios, né? É um instituto grande, enfim. E exerci então o meu direito ao voto ali, sem precisar ser carregado. Nesses 46 anos, houve muito progresso em termos de processo eleitoral, de possibilidades de exercer o direito ao voto por pessoas com deficiência. O Tribunal Superior e Regional Eleitoral de São Paulo tomaram muitas e importantes iniciativas para que isso acontecesse. Por exemplo, os locais de votação são escolhidos com mais cuidado para que tenham acessibilidade. As urnas eletrônicas são bastante acessíveis, tanto para pessoas com deficiências físicas como para pessoas com deficiência visual, por exemplo, para pessoas cegas, enfim. Os mesários são bastante bem preparados, né? Sempre acontece alguma situação de capacitismo, mas há uma vontade política para que a situação melhore. Eu voto hoje numa escola aqui perto de casa, no centro de São Paulo, no Caetano de Campos, que é um local que tem elevadores e bastante acessível. Existe lá uma figura, né, e acho que em todos os outros locais de votação, uma figura chamada agente de acessibilidade, alguma coisa assim, que toma iniciativas de atendimento, de acolhimento e direcionamento ali para o local adequado e tal. Então, bastante progresso tem acontecido. Está em desenvolvimento na Universidade de São Paulo uma urna que vai prover ainda mais acessibilidade, sobretudo para as pessoas com deficiências físicas severas. Pessoas conhecidas minhas já foram lá fazer testes e tal. Então, há um progresso contínuo nesse aspecto. E também a Justiça Eleitoral sempre emite comunicados de que se a pessoa vota numa sessão que não é acessível, ela pode solicitar por escrito, tem uma certa burocracia nisso, a transferência para uma sessão acessível. E eu quero ressaltar essa questão, que é uma questão de uma dupla gravidade. Uma que ainda existem sessões que não são acessíveis. E essas sessões, esses locais de votação, são sempre em escolas tanto públicas como privadas. Ou seja, se a sessão não é acessível, que a pessoa utilizará apenas um dia a cada 2 anos, ora, a escola também não é acessível. A escola não é acessível porque a sessão está lá. Então, isso é grave. Nós temos que tomar iniciativas para que as escolas sejam plenamente acessíveis, não é? E eu quero fazer uma comparação entre o que houve
em termos de acessibilidade nas eleições, porque houve vontade política para que isso ocorresse, e o que houve ou não houve no que se refere à mobilidade urbana, que ainda é muito precária no estado de São Paulo, muito precária mesmo, tanto para pessoas com deficiência como para pessoas idosas e outros segmentos da população. Então, eu quero ressaltar aqui a importância de termos um representante, uma pessoa com deficiência que tenha uma militância, que tenha uma trajetória nessa área na Assembleia Legislativa do Estado, para que essa luta seja feita também a partir da Assembleia Legislativa do Estado. E vocês conhecem a minha trajetória, sabem que eu tenho lutado incansavelmente pelos direitos das pessoas com deficiência, notadamente no que se refere à acessibilidade, à mobilidade urbana, e essa luta tem que continuar. Essa vontade política que houve por parte das instituições que comandam o processo eleitoral e que, pouco a pouco, tem conquistado acessibilidade para todas as pessoas com deficiência, também no campo da mobilidade urbana, essa vontade política tem que existir. Tem que existir, e para isso, um dos elementos importantíssimos é que haja um representante na Assembleia Legislativa do Estado para defender essa causa, para fiscalizar essa causa e essa legislação que nos dá esse direito à cidadania, o direito à mobilidade urbana, à acessibilidade nos meios de transporte e em toda a cidade, e nos equipamentos públicos, escolas e etc. Eu, Tuca Munhoz, me coloco como um candidato que defende essa causa. Tenho defendido ao longo dos anos e continuarei na Assembleia Legislativa do Estado defendendo essa causa. Por isso, peço o seu voto. Eu sou Tuca Munhoz, bigode azul, meu número é 40113, 40113. Uma pessoa com deficiência, Tuca Munhoz, na Assembleia Legislativa do Estado. É isso. Muito obrigado e a luta continua.